Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Temos aqui aproveitado maravilhosamente essas lições que têm sido muito instrutivas no livro de Gálatas. Se você ainda não pegou a sua revista, já devia ter pegado, já devia ter baixado a sua revista. Você pode fazer isso no site da Convenção Batista Fluminense, que está aqui na descrição do vídeo. Você clica lá, baixa o PDF e aí você pode acompanhar melhor o desenvolvimento das nossas lições. Pode também fazer a leitura bíblica diária indicada lá. Dito isso, vamos à nossa lição. Hoje nós vamos estudar a lição número 5, que tem como título Abraão como modelo de fé. O texto base está lá em Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Qual o objetivo da nossa lição? Qual o objetivo da lição Abraão como modelo de fé? Primeiro, que a gente compreenda a justificação pela fé, sem a necessidade de ritos religiosos, e a importância de Abraão nesse processo, no processo de Abraão como sendo bênção a todas as nações. Vamos entender um pouco o que significa isso. Esse fato de todas as nações serão benditas através ali de Abraão. Mas a justificação pela fé, ela depende de quê? De um salto de fé. É necessário que a gente tenha o mesmo salto de fé que Abraão teve quando deixou a sua terra e foi para a terra que não conhecia, a partir de quê? A partir de uma ordem direta de Deus, né? Irmãos, conhecem o texto. Se não conhece, tem uma oportunidade lá no livro de Gênesis, capítulo 12, primeiros versículos, você vai encontrar ali o chamado de Abraão. Esse chamado, ele se baseia em quê? Ele se baseia em que Deus o tira de uma nação politeísta, que adora muitos deuses, e diz para que ele deixe tudo ali, todos os seus bens, toda a sua família, toda a sua parentela, e siga por um caminho que ele não conhecia. Então, Abraão era um homem respeitado, era um homem influente na sociedade em que vivia, e recebe de Deus um chamado, convocando ele para que ele deixe tudo que ele tem, tudo que ele viveu, toda a sua segurança, e parta para o desconhecido. E o que Abraão faz, querido? Abraão simplesmente, ele resolve ouvir a Deus e deixa de lado tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, todos os seus parentes, todos os seus bens, e pega aquilo que ele pode levar com ele e caminha em direção à terra prometida, a promessa de Deus que ele daria aos descendentes de Abraão. Ok? Essa é a ideia, essa é o cerne. E o que é esse salto de fé? Esse salto de fé nada mais é do que confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, confiar na promessa de Deus, e a partir da promessa de Deus, seguir em frente pelo caminho que o Senhor orienta. Nós, como cristãos, precisamos, como Abraão, embora não possamos ver a eternidade, não possamos ver aquilo que nos espera na presença de Deus, no trono de Deus, nós precisamos, através de Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Ele, confiar nele para a nossa salvação e seguir em frente, caminhando com o Senhor. Ok? Primeiro tópico da nossa lição, qual é? Justificativa pela fé. O que a gente tem que entender aqui? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a salvação por meio da cruz, ela é completa e suficiente e não necessita de nenhum sacrifício humano, né? Nenhum sacrifício humano. Do contrário, isso resultaria em quê? Em desapontamento e condenação. A que se refere isso? A gente vai estudar a lição e a gente vê que a lei, ela condena. A lei, ela é meio que algo que o autor diz que nos amaldiçoa. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir os preceitos legais na sua integridade, na sua inteireza. Uma vez que não conseguimos cumprir a lei nos seus preceitos, não temos como adquirir salvação pelos nossos méritos ou mesmo cumprindo a lei, tá? Então, o
que fica para a gente? Não existe outro meio de salvação que não a cruz de Jesus Cristo, que não a salvação por meio de Jesus Cristo. Apenas a fé em Jesus, a fé no sacrifício de Jesus, é que nos justifica diante de Deus e nos torna capazes de nos conectar com Ele novamente. Não há como. É insensato a gente se desviar do caminho de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo lá? É insensato se desviar do evangelho que outrora havia sido pregado por Paulo. Paulo está falando da mensagem que ele pregou. E os Gálatas estavam abandonando o evangelho que foi pregado por Paulo e começando a aderir a práticas da lei judaica, práticas dos judeus. E Paulo, ele está dizendo o quê? É insensato, vocês são insensatos. É insensatez abandonar a salvação pela fé para tentar seguir o caminho da lei que não pode ser cumprida pelo homem. Ou seja, uma vez que se você vai seguir o caminho da lei, você vai se frustrar porque não vai conseguir cumpri-la na sua inteireza e não vai alcançar a salvação, vai continuar em estado de condenação. Um alerta muito importante que a gente vai encontrar aqui nesse tópico é a respeito de quê? Os desafios dos dias atuais, né? Vivemos um tempo de muita tecnologia, muita gente falando na internet, muito guru espiritual, muito profeta de Deus falando e determinando regras e ditando hábitos que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, tornando o Evangelho de Jesus Cristo fraco, insuficiente para a salvação, dizendo que você precisa fazer mais alguma coisa, você precisa jejuar, você precisa orar no monte, você precisa botar um copo ali e orar pelo parente seu que está perdido, cheio de superstição, cheio de coisas que invalidam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, a justificação é pela fé e pela fé em Jesus Cristo. Somente isso e mais nada. Não existe outro meio de justificação que não seja o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não tem rito religioso, não tem autocomiseração, não tem nada disso, nada que você precise fazer, nenhum sacrifício humano. O que é o sacrifício humano? Jejum, ficar sem comer, ficar sem ir no cinema, ficar sem jogar bola, ficar sem fazer não sei o que, com o fim de obter uma graça. Isso não é necessário. É necessário um salto de fé, é crer no Senhor Jesus. Somente isso. Tá? Aí temos o tópico de número 2 da nossa lição, que fala sobre o quê? A aliança de Deus com Abraão. Tá? Quando Paulo está tratando disso, Paulo está ligando aquela aliança feita por Deus lá, né? A frase, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações serão benditas. Ele está ligando isso à mensagem do Evangelho, ou seja, Deus já estava falando do Evangelho ali para Abraão, ele já estava escolhendo Abraão pelo qual viria o Messias, o Salvador, né? O Salvador Jesus. Jesus veio ali a partir de Abraão. Abraão está na genealogia de Jesus. O fato de Deus tirar Abraão daquela terra politeísta que tinha muitos deuses, muita adoração, muito pecado, era para que Abraão pudesse ser purificado na sua caminhada e conhecer a Deus e se relacionar com Deus, e de Abraão vir aquele que salvaria a humanidade, que é Jesus Cristo. Então, a salvação, a aliança baseada na fé de Abraão, ela já destaca o quê? A universalidade do Evangelho, ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a salvação, o projeto original de Deus sempre foi para todos, não para um ou para outro. A promessa do Evangelho é que todos que se acheguem a Jesus com fé serão semelhantes a Abraão. Abraão viveu e morreu na expectativa da vinda de Jesus. Nós hoje vivemos na certeza da vinda de Jesus.
Tá? Então, Abraão obedeceu a Deus, Abraão seguiu os caminhos que Deus determinou, Abraão foi na fé em Deus. Né? Ele foi justificado na fé de que através dele viria o Messias, viria o Salvador. E Jesus veio, e todos aqueles que crerem em Jesus fazem parte desta promessa. Serão benditos, serão abençoados, serão salvos através daquele descendente de Abraão que trouxe a salvação à humanidade. Tá? Esse é o contexto aí. Tá? A principal doutrina ensinada por Paulo, que feriu o orgulho dos judeus, era o quê? Era que os gentios, através de Jesus, também se tornavam verdadeiros descendentes de Abraão. Existia um orgulho muito grande entre os judeus de serem descendentes sanguíneos de Abraão. Né? Quando Jesus fala de pecados com eles contestam Jesus e dizem que eles são filhos de Abraão. Jesus chega a dizer que Deus poderia suscitar filhos das pedras para Abraão, descendentes das pedras para Abraão. Qual o contexto? O contexto é que aquele que veio salvar a humanidade, ele veio sim da descendência de Abraão. Mas a mensagem que Abraão trouxe em si, que em Abraão seria bendita, está ligada exatamente à pessoa de Jesus. Então, Paulo está falando que todo aquele que crê em Jesus Cristo, que alcança a salvação por meio da cruz, é sim um descendente ou um herdeiro da promessa de Abraão. Tá? A aliança de Abraão, ela não se resume a um povo, a uma nação, mas a todos aqueles que creem por meio de Jesus Cristo. E aí, o autor faz um alerta muito importante para nós, né? Qual que é? Que a gente não pode permitir que o orgulho, a vaidade e o preconceito atrapalhem a nossa relação com os outros cristãos que estão no caminho. O foco aqui é dizer que nós não somos melhores uns que os outros, nós não somos maiores uns que os outros. Cada um de nós tem um papel no reino de Deus, cada um de nós tem uma área de atuação, cada um de nós tem a sua missão, a sua tarefa a ser cumprida, cada um de nós tem um dom que deve ser utilizado para exercer a nossa função no reino de Deus. Mas todos somos iguais diante de Deus, todos temos a mesma importância diante de Deus, não somos melhores uns que os outros. Então, não importa se você é um pregador eloquente, se você é um músico excepcional, se você é um cantor fora da curva, não importa, você é um servo de Deus, você é alguém que tem o mesmo amor, a mesma misericórdia e alvo da mesma graça que um irmão que tem a função lá de orar, de clamar ao Senhor, de agradecer a Deus, que tem o ministério do socorro, o ministério da ação social. Todos são iguais perante Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Então, o alerta aqui é que a gente não pode fazer como os judeus. Eu sou descendente de Abraão, eu sou povo de Deus. Sim, nós somos povo de Deus, mas as outras igrejas de Jesus Cristo também fazem parte da família de Deus, também são povo de Deus. Então, o alerta é que a gente não possa vir a ser orgulhosos a ponto de estremecer ou perturbar a nossa relação com outros servos de Jesus Cristo. Não podemos ser como os judeus, orgulhosos, mas temos que ter o coração aberto sempre para aqueles que querem se chegar a Jesus. O terceiro tópico de nossa lição fala de quê? Herdeiros da promessa. Aqueles que professam fé em Jesus são herdeiros da promessa com Abraão, ou seja, todos aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo, que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, têm direito à herança, né, a promessa que a Abraão foi feita por Deus.
Então nós somos povo de Deus como Abraão. Nós somos povo de Deus como Abraão. A fé é o vínculo. A fé é o vínculo. A obra redentora de Cristo abre caminho das bênçãos prometidas a todos os que creem. Ou seja, nós passamos a ser herdeiros com Abraão da promessa que Deus fez. Ok? De ter um povo a chamar de seu. Nós fazemos parte desse povo. Nós nos tornamos descendentes de Abraão mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a tônica que o apóstolo Paulo está usando a igreja de Gálatas e que também se aplica hoje. Nós hoje somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Por quê? Porque fomos resgatados por Cristo Jesus, porque fomos salvos por Ele, e mediante Ele nós nos tornamos herdeiros da promessa. Ok? Na promessa, Deus antecipava a mensagem do Evangelho a Abraão. Já falei aqui durante a nossa explicação. Jesus veio por descendência direta de Abraão, ou seja, o motivo pelo qual Deus quis dizer a Abraão lá em Gênesis 12, ele quis dizer que o Salvador, Jesus, viria salvar a humanidade e era descendente de Abraão. Ou seja, por Jesus ser descendência de Abraão, todos os que crerem e conseguirem e alcançarem a salvação mediante a fé em Jesus Cristo serão benditos, serão bem-aventurados, serão abençoados. Quer dizer, a promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela está sendo cumprida em quem? Na pessoa de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, onde Jesus se faz maldição por nós e toma o nosso castigo, nos livrando da condenação do pecado e restabelecendo a nossa ligação com Deus. Então, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados através do descendente que veio por meio de Abraão. Ok? Somos herdeiros da promessa, isso, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos benditos, bem-aventurados, abençoados, povo de Deus, assim como Abraão. Concluindo, queridos, quem crê não busca justificação pelas obras, mas por arrependimento e mudança no amor e misericórdia de Deus, através da fé em Jesus. A graça é quem nos torna dignos da presença de Deus. A graça é quem muda o nosso interior, a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nosso coração é transformado pela graça. A graça de Deus ela está disponível a todos os que crerem. Ou seja, qualquer um que crê no Senhor Jesus Cristo e alcançar a salvação por meio dele, por meio da fé em Jesus, alcançar a justificação pela fé em Jesus, no sacrifício de Jesus, todos esses que assim fizerem serão bem-aventurados, servos do Altíssimo e povo de Deus, assim como Abraão. Assim como Abraão, precisamos crer em todo o nosso coração na mensagem do Evangelho, que é Cristo veio para morrer em nosso lugar e alcançar para nós um lugar de glória na presença de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós compartilhamos dessa glória de Cristo na presença de Deus através do seu sacrifício e não pelos nossos méritos. Nós não agimos com amor, com misericórdia, com compaixão para com o próximo, esperando alcançar algum mérito, alguma salvação nisso. Mas isso é resultado do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que
através da sua graça, transforma o nosso coração, nos transforma numa nova criatura, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo, com a graça de Deus.